No último dia 15 de outubro, fui distinguido com a honra de receber diploma amigo do CMO, Comando Militar do Oeste, homenagem que me prestaram, além de outros cidadãos e cidadãs de Mato Grosso do Sul, que também foram distinguidos como parte das comemorações do 29º ano de instalação daquela importante unidade militar na fronteira oeste de nosso país. A mim, senhora presidente, senhores senadores, a homenagem muito me sensibilizou. A recebi não só como uma distinção pessoal, de reconhecimento ao meu trabalho parlamentar, sempre pelo fortalecimento e aprimoramento da atuação do Exército como das duas outras unidades das Forças Armadas, a Marinha e a Aeronáutica. Mas a acolhi também como uma homenagem a antepassados meus, que tiveram altiva atuação na defesa de nossa nacionalidade, de nossa pátria. Orgulhosamente, senhores senadores Cacá de Andrade e Mozarildo Cavalcante, refiro-me ao coronel Pedro José Rufino, meu tataravô, que na chamada Guerra do Paraguai teve brava e decisiva atuação na epopeica retirada da Laguna, ao atender às ordens do comandante da nossa coluna expedicionária, o coronel Camisão. Meu tataravô assumiu a missão de assegurar a retaguarda de nossas forças quando ao avanço da cavalaria paraguaia, para permitir que os nossos homens esquálidos, pelo mal da cólera, pudessem retornar ao solo pátrio, sob a orientação geográfica do famoso Guia Lopes, e assim atingir as margens do rio Miranda, em Jardim, e após as barrancas do rio Aquidauana, na hoje denominada localidade de Camisão, também no município de Aquidauana. Esse fato épico, de bravura e brasilidade, deu a Pedro José Rufino as homenagens do Exército como um dos heróis da retirada da Laguna, herói da pátria. De sua descendência, outros militares se destacaram no serviço da República, os generais Mário Xavier e Paulo Xavier e o sargento Pedro Rufino Xavier. Permita-me, senhora presidente, senadora Ana Amélia, referir-me ainda à presença de um parente também próximo, que se distinguiu como simples soldado, Antônio Diniz de Oliveira, como integrante da Força Expedicionária Brasileira, quanto da Segunda Guerra Mundial, nas lutas ocorridas em solo italiano. Reitero, senhora presidente, o meu sentimento ufano de ter recebido a homenagem em nome daqueles bravos homens e que distinguem a minha família. A ação do Comando Militar do Oeste tem sido extremamente relevante, não somente para garantir a integridade territorial, como para coibir o aumento da criminalidade em nossa região, notadamente nas fronteiras com as repúblicas do Paraguai e da Bolívia. Afirmo que o nosso Exército precisa de mais recursos e estrutura para melhorar o seu trabalho institucional. Desejo também aproveitar esse pronunciamento para assegurar que as Forças Armadas estão perfeitamente cientes de seu papel institucional, sendo um dos pilares de nossa democracia. Digo isso, excelências, porque no último domingo vi com extrema preocupação o destaque exagerado de alguns órgãos de imprensa deram às manifestações isoladas de algumas pessoas, pedindo em praça pública, aspas, a volta do regime militar, em meio a protestos contra o governo da senhora presidente Dilma, esta sim que talvez merecesse as reprovações. Defendo intransigentemente o direito dos cidadãos inconformados com os resultados das últimas eleições, mostrarem que desejam outro rumo para o nosso país. Todas as manifestações políticas, pacíficas e ordeiras devem ser respeitadas. Concordemos ou não com a integridade de suas teses. Assim funciona o sistema de liberdades democráticas.
Entendo também, Excelências, que novas manifestações ocorrerão por causa do nível de tensão criado logo após o resultado das urnas, que vem mostrando que a sociedade brasileira está polarizada entre dois projetos e duas maneiras de pensar o nosso país. Caberá à senhora presidente Dilma e sua equipe encontrar pontos de convergência para levar o país a um ambiente de diálogo, com o objetivo de fazer avançar nossa economia e diminuir as desigualdades sociais. Nesses momentos, senhores parlamentares, senhores senadores, senhora senadora, é natural que surjam reivindicações das mais diversas, embalando propósitos difusos, abrangendo as mais diversas tendências ideológicas. Mas, francamente, dar destaque a uma manifestação isolada, como se ela representasse o sentimento coletivo, acho que, nesse caso, não seria atrevimento de minha parte solicitar um jornalismo mais criterioso, para não confundir um ambiente já confuso. Digo isso, Excelências, porque estou convencido que as Forças Armadas são verdadeiras guardiães, juntamente com os poderes da República, do Estado Democrático de Direito. O brasileiro refuta qualquer arregalo de autoritarismo, tanto de esquerda como de direita. Já temos experiência histórica suficiente para não flertar com os traços discricionários de regime de força de inspiração liberal, muito menos com modelos populistas de inspiração bolivariana. Estamos consolidando a nossa democracia. Sinto que o último processo eleitoral deixou claro para os cidadãos e cidadãs brasileiros que só temos condições de mudar o país por meio do fortalecimento dos partidos políticos. Por isso digo a todos aqueles que se mostram inconformados com os resultados da última eleição, afirmando que essa energia difusa deve ser canalizada para dentro dos partidos políticos. Dou aqui, me permito, Excelências, o meu conselho aos jovens. Se vocês querem mudanças, filie-se a um partido político, a qualquer um deles do nosso país, que, se preferirem, se filiem ao meu partido, o PSDB. Conheçam as nossas propostas, nosso programa, nossas diretrizes. Excelências, quero aproveitar esse momento para deixar consignado nos anais desta Casa o pronunciamento feito pelo general do Exército Juarez Aparecido de Paula Cunha, comandante militar do Oeste, por ocasião da comemoração do 29º aniversário daquela instituição em Mato Grosso do Sul, não somente pela sua importância histórica, como também pelo significado da prestação de contas do trabalho que o Exército vem executando do país, principalmente nas longínquas fronteiras oestes da nossa pátria. Permita, senhora presidente, que leia aqui, para que conste dos anais o texto do importante pronunciamento. Sua Excelência afirma, abre aspas, hoje, 15 de outubro, o Comando Militar do Oeste comemora o seu 29º aniversário de criação. Nesta significativa data, é interessante recordar como foi marcada a presença do Exército Brasileiro nesta região estratégica do centro-oeste do Brasil. Sua origem foi na época da União das Coroas, quando os bandeirantes expandiram as fronteiras do Brasil, para além da linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas, criando assim a necessidade de guarnecê-las, ocupar efetivamente as terras e garantir sua defesa. A primeira tropa militar foi conduzida em 1748 pelo capitão-general Rolim Moura Tavares, e era formada por uma companhia de dragões responsável por guarnecer essas novas fronteiras. Posteriormente, com o objetivo de iniciar a defesa contra as invasões externas, foram criados os fortes de Coimbra e de Corumbá, de Cáceres e de Príncipe da Beira, pelo capitão-general Melo e Cáceres, o que possibilitou a ocupação e a manutenção dos novos limites nacionais. A Força Terrestre foi personagem imprescindível do extremo oeste brasileiro
inicialmente com a implantação do governo das armas da província de Mato Grosso, recebendo ao longo dos anos as denominações de 7º Distrito Militar, 13ª Região de Inspeção Permanente, Inscrição Militar de Mato Grosso, 1ª Circunscrição Militar, 9ª Região Militar, 9ª Divisão do Exército e, finalmente, o Comando Militar do Oeste. Atualmente, o Comando Militar do Oeste tem sob sua responsabilidade as áreas compreendidas pelo Estado de Mato Grosso do Sul, o município de Aragarças, no Estado de Goiás, e as fronteiras com o Paraguai e Bolívia. Nessa área, destaca-se, entre outras, a região do Pantanal, patrimônio extraordinário da nação brasileira. Nesta data, perfilados, recordamos o expressivo trabalho dos chefes militares que, no passado, souberam conquistar com maestria os objetivos estabelecidos pelo Exército e, graças à sua determinação, disciplina, trabalho e foco na missão, fizeram com que esse grande comando fosse reconhecido como um dos mais importantes e renovados da Força Terrestre. Aproveitamos, assim, para referenciar aqueles que nos antecederam. No início do século XX, heróis como o Marechal Rondon, partindo de Aquidauana, percorreram as terras e rios que cortam essa imensa região do país. Com seu inestimável trabalho, consolidaram novas fronteiras e permitiram a perfeita integração das diversas tribos indígenas que habitavam esses maravilhosos rincões. Ainda no século XX, sul-mato-grossenses, inspirados pelos ideais democráticos e atendendo à convocação nacional, integraram a Força Expedicionária Brasileira. Assim, jovens nascidos nessa região atravessaram o Oceano Atlântico para lutar e vencer o nazifascismo no teatro de operações da Itália. Em continuidade à grandiosa missão atribuída ao Exército Brasileiro, nessa região, engenheiros militares desbravaram o Cerrado Mato-Grossense, construindo em seus ombros estradas e lançando ferrovias, que facilitaram a vivificação a oeste do Rio Paraná até as margens do Rio Paraguai. No alvorecer desse novo milênio, contingentes militares integraram as tropas da Companhia de Engenharia e do Batalhão de Infantaria da Força de Paz no Haiti, conduzindo em seus ombros a esperança para o povo haitiano. Desta forma, o Comando Militar do Oeste marcou sua indelével atuação junto às Nações Unidas. Nos dias de hoje, integramos e interagimos com os mais seletos segmentos da sociedade mato-grossense e sul-mato-grossense, graças à presença marcante de organizações militares em importantes municípios desses estados. Soldados do século XXI, temos a consciência de que o Comando Militar do Oeste conduz sob os seus ombros não somente a missão constitucional de manter a soberania da fronteira oeste do Brasil, mas, sobretudo, o legado cívico de sua gloriosa história, permanecendo fiéis às responsabilidades atribuídas pelo Comando do Exército, de cooperar com o desenvolvimento e crescimento desta maravilhosa região brasileira. Ao nos unirmos nesta oportunidade para comemorarmos tão significativa data, aproveitamos para saudar e parabenizar os comandos de todas as organizações, nossos oficiais, praças, servidores civis e a todos os setores da sociedade sul-mato-grossense e mato-grossense, por tudo que foi feito nesses 29 anos de marcantes e inesquecível presença nesta região desse imenso país. E conclui o eminente general: Pantanal, Brasil. Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, esta é a exortação do eminente comandante militar do Oeste, general do Exército, Juarez Aparecido Paula Cunha, proferido por ocasião da comemoração do 29º aniversário do Comando Militar do Oeste, que transcrevi na íntegra pelo seu profundo teor de brasilidade e convicção serena da atuação da Força Terrestre e de forma pioneira na reconquista, sedimentação, em nome da pátria, daquela imensa área do Centro-Oeste. A convocação do ilustre comandante, general Juarez Aparecido de Paula Cunha, é para que atentos reconheçamos a máxima das nossas Forças Armadas, ou seja, baluarte não só da integridade do território brasileiro, como também da preservação intimorada dos valores da democracia e ainda da preservação intangível de nossa vocação
pela liberdade, contra qualquer ranço discricionário que se pretenda macular os sentimentos mais nobres que desde o passado nós brasileiros defendemos na preservação dos nossos ideais de liberdade e de fraternidade. Este o pronunciamento, senhora presidente, senhores e senhores parlamentares, senador, desejava manifestar com grande alegria e prazer ouço Vossa Excelência. Primeiro, gostaria de me congratular com Vossa Excelência pela honraria, pela merecida honraria que recebeu, que recebe, e pela lucidez do vosso pronunciamento com relação à questão dessas manifestações com inclusões autoritárias no meio. O autoritarismo no Brasil, pegando um gancho de uma música, foi um rio que passou em nossas vidas e que a gente espera que não mais retorne. E nosso papel é desencorajar e repudiar qualquer tentativa na direção de um retrocesso dessa natureza. E também me somar a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência conclama ao jovem brasileiro a se engajar na política. O jovem, a gente tem pesquisas que o jovem está desinteressado da política e quando se engaja-se muitas vezes em causas isoladas, na causa ambiental, em alguma causa social, tal, mas na política o jovem brasileiro está afastado. As pesquisas dão conta de que eles não acreditam em nós políticos, não acreditam no Congresso Nacional, não acreditam na Presidência da República. Então, nós precisamos, efetivamente, encontrar essa ponte, que é a chamada ponte intergeracional, para que nós comecemos a nos utilizarmos de uma linguagem que o jovem entenda e que o jovem se some a todos nós para fazermos a boa política no país. São em torno de 45 milhões de eleitores jovens e que esses eleitores jovens decidem seguramente os destinos políticos do país. Então, eu me somo a Vossa Excelência quando Vossa Excelência conclama a esses jovens. Vamos deixar de ser analógicos e vamos nos tornarmos digitais para que a gente alcance esses jovens e traga esses jovens para darem a sua valorosa contribuição à política brasileira, para engrandecer ainda mais a política brasileira. Parabéns, Vossa Excelência, pelo brilhante pronunciamento. Com uma palavra, o meu querido amigo, ilustre senador Mozarino Cavalcante. Tenho a honra de ouvi-lo também. Senador Figueiredo, eu quero justamente também me ater a essa parte que o senador Cacá fez, ou a parte do seu pronunciamento, que é justamente a falta de interesse do jovem pela política. Porque eu acho que, justamente pelo fato de eles verem permanentemente políticos, diga-se a verdade, a minoria deles, mas que tem o domínio, às vezes, das máquinas, fazerem atos de improbidade, de corrupção, eles realmente não acreditam nas instituições brasileiras. Começam que não acreditam na justiça, porque a justiça é só feita para punir os pobres e não os ricos. Segundo, porque a justiça é lenta. O Congresso, porque os políticos são todos, é o que se rotula, às vezes até por equívoco da imprensa, coloca sempre ressaltando aqueles malfeitos de um modo geral. E a questão da presidência da República é porque o que se vê na prática é que as coisas acontecem e, como dizia o presidente Lula, ele não sabia de nada. E aí fica uma coisa complicada para o jovem realmente se interessar pela política. Embora seja bom que se diga que tudo o que acontece na vida da gente, inclusive a questão da educação do jovem, a questão do pagamento do professor, dos impostos, são decididos pela política e deveriam ser decididos por bons políticos. Então falta um trabalho, no meu entender, dos partidos políticos de se antenarem, inclusive, como disse o senador Cacá, com o século que estamos vivendo, e utilizarmos, por exemplo, as redes sociais, mas também promovermos encontros para motivar os jovens, para que eles entrem e possam realmente praticar a boa política que nós queremos e que todos defendemos. Muito grato a Vossas Excelências, senadores Cacá de Andrade e Mozarino Cavalcante. O que eu posso afirmar a Vossas Excelências que eu me encontro
como esses jovens, com uma diferença. Há uma distância muito grande. Hoje eu já estou transitando pelos 84 anos de idade. Mas, como dizia Frank Crane, não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Eu me mantenho jovem. E com esse espírito de juventude que embala a vida da senadora Ana Amélia, de Vossas Excelências, eu também continuo na luta, procurando conclamar a juventude para que participe do processo político. Assim o fiz pela primeira vez, me recordo, Excelências, no mês de agosto do ano de 1945, quando ouvi aquela caravana da União Democrática Nacional, o preço da liberdade é a eterna vigilância, lá na minha cidade, me lembro perfeitamente, o brigadeiro Eduardo Gomes, os deputados Odilon Braga e Oswaldo Aranha, conclamaram-nos para que nós participássemos daquele processo de redemocratização do país. Me lembro perfeitamente que os jovens daquela época começaram a participar do processo político. E isso ocorreu até, se não me falha a memória, mês de novembro de 1965, que Vossas Excelências naturalmente hão de se lembrar, quando o governo, chamado Governo da Revolução, a qual na época eu tinha me aliado, baixou um ato institucional chamado Ato Institucional número 2, que proibiu a existência dos partidos e criou dois monstrengos, a Arena e o MDB. Um a favor da tese que eles defendiam e outro contra. Todos os dois fabricados. A partir desse instante, a mocidade começou a se afastar do processo político. Os movimentos que ocorreram depois, das diretas já, do processo de democratização com a nossa elaboração da nossa Constituinte. E o que ocorreu depois com o colapso que tivemos com o governo Collor. Enfim, foi seguindo vários e vários outros movimentos que a juventude foi se considerando à margem do processo. Hoje, como um fanal, surge uma nova luz, a projetar sobre a consciência de todos nós. Esta campanha eleitoral liderada pelo eminente líder do meu partido, Aécio Neves, foi como um chamamento à juventude para que ela voltasse às ruas e incendiasse os nossos corações e nossas consciências para que voltássemos a participar efetivamente, através dos jovens, da luta política. Eu não tenho dúvida, senador Cacá de Andrade, não tenho dúvida, não é, que esse chamamento vai ter eco, até porque nós, principalmente os senhores que ficarão nesta casa, sem dúvida alguma, vão continuar na luta. Não vão ficar na retaguarda, não. Vossas Excelências vão ficar na vanguarda desse trabalho. E eu, lá da minha terra, estarei aplaudindo-os, certos de que realmente nós vamos restabelecer a ordem democrática nesse país, em que não tenha o império de alguns, em prejuízo da grande maioria do povo brasileiro. Disso eu estou convicto. Esse chamamento de Aécio Neves para que os jovens de todas as idades, senadora Ana Amélia, de todas as idades, nas quais eu me incluo, vão lutar para que haja uma participação maior, através dos partidos, na restauração verdadeiramente democrática da pátria brasileira. Essa é a confiança que eu levarei para casa. Muito obrigado, senador. Muito prazer. Senador Fleury. O senhor, como jovem, que viu... E me considero mesmo. Tem certeza que viu tudo nesse país, da democracia para cá, chegando a este momento. Eu confesso a Vossa Excelência que há 3, 4 anos atrás era uma das pessoas mais descrentes com os políticos, com a política nesse país. Porque sou um homem do agronegócio e via a riqueza
que nós poderíamos produzir, mas via a distância dos políticos próximo à nossa riqueza. Cheguei a ouvir de filhos e neto que político era sinônimo de alguém que não presta, que jamais queria que eu entrasse nessa vida. Mas, por ter sido presidente do Sindicato Rural por 25 anos e fundado a primeira associação de produtores de cana, de fornecedores de cana do estado de Goiás, fui convidado para suplente de uma chapa. E aqui cheguei. Mas posso dizer a Vossa Excelência que, de 6 meses para cá, coisas que eu não esperava ver, uma neta com 7 anos, outra com 11 anos, com bandeira na rua, pedindo voto para o candidato senador Aécio Neves, com alegria, e dizia para mim, a mais velha, que às vezes discutia no colégio, que as professoras às vezes proibiam a conversa dos alunos sobre política. Ela falava: quero mostrar para o meu avô que esse país tem jeito. Então, dentro do que nós vimos ontem, o pronunciamento nessa casa do senador Aécio Neves, não pude apartar, mas saí daqui convicto que daqui a 4 anos esse país passará por novas mãos e nós teremos o prazer, eu principalmente, de concordar com a minha neta. É isso que eu queria apartear e dizer que, com a juventude do senhor, eu faço questão que nós conversamos daqui a 4 anos. Senador Fleury, Vossa Excelência abre um espaço muito grande para mim. Deus me permita que daqui a 4 anos eu tenha a vitalidade que eu gozo hoje, para ver esse país na mão, sob a direção do nosso grande líder, Aécio Neves. Eu tenho essa certeza, me permita, porque não tanto pelo nosso trabalho, que será permanente através da tribuna desta casa, mas pela flama dos nossos jovens. O que ocorreu na sua família, entre os seus netos, também ocorreu na minha. E creio que dos colegas que hoje nos ouvem. É um clamor nacional. Nós queremos mudar. Nós vamos mudar. O país exige isso. É com esta confiança, repito, que eu vou para casa no final de janeiro do ano que vem. Mas vou para casa convencido de que aqui será um baluarte da democracia, que aqui se irradiará essa flama que hoje nós precisamos transmitir à nossa juventude. Ela está aí à nossa espera. Ela espera que nós a conduzamos, e nós as conduziremos, porque no nosso coração, na nossa consciência, existe a mensagem de um grande líder nacional, que é Aécio Neves. Senhora Presidente, muito obrigado. Senador Rubem Figueiró, queria cumprimentá-lo porque as Forças Armadas precisam ser respeitadas e admiradas pelo seu compromisso democrático. Após a democratização, recolheram-se à caserna e tem um único compromisso, que é a defesa das instituições nacionais. Então, quanto a isso, não há maior dúvida. É lamentável, como disse Vossa Excelência, que um cartaz apenas tenha
tenha provocado tanta celeuma, porque um cartaz no meio de uma multidão não significa nada. E pode ter até aquele cartaz ter sido plantado ali com algum objetivo, que era exatamente de provocar e dar essa excitação desnecessária e inoportuna. Então, eu queria dizer que nós estamos aqui vigilantes para a preservação da democracia que conquistamos a duras penas. Então, não há o que discutir em relação a isso. E talvez tenhamos que dar menos valor a essas minorias, né? Um cartaz no meio de uma multidão. E dizer a Vossa Excelência que a homenagem que a unidade militar do Mato Grosso do Sul lhe prestou foi justa e merecida. Seu compromisso com a democracia, com a renovação da política, com a ética, com a transparência, vindo da área das ciências jurídicas, é um grande tributo que o senhor fornece à contribuição à prática da boa política. Eu também lamento muito que os jovens, e agora despertaram aparentemente para essa necessidade de participarem mais da política, para entenderem que esse processo não é um processo simples, não é um processo fácil. Mas se os bons não entrarem, como costuma repetir o senador Mozarildo Cavalcante, se os bons, se aqueles que têm compromisso com a ética e com a responsabilidade não assumirem os seus papéis, as suas posições, na política não há espaço vazio. Ele será ocupado, nem sempre por aqueles que, como Vossa Excelência, os senadores que estão aqui têm compromisso com a ética, com a responsabilidade e com o interesse comum. Então, cumprimento, senador Rubem Figueiredo. Enhoradamente agradeço, senadora Ana Amélia. Nós comungamos dos mesmos ideais. Obrigada, senador. Parabéns.